E aí, galera, como vocês estão? Hoje a gente vai falar os principais tipos de ativos que existem para vocês investirem em 2026 e cabem a vocês escolher qual é o melhor ativo para a carteira de vocês. Até porque eu não posso falar qual é o melhor ativo para cada um, porque cada um tem um perfil de investimento. Tem pessoas que são mais conservadoras e gostam de investir em coisas mais seguras, e tem pessoas que têm um perfil mais arriscado, que gostam de investir em coisas mais arriscadas para dar mais retorno. Então eu não consigo falar qual que é o melhor investimento para cada um de vocês, mas eu posso mostrar quais são os investimentos que existem e cabem a vocês dar uma estudada e escolher qual é o investimento para você, o melhor investimento para você. Então, bora lá. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal para me ajudar. Eu tô rumo aos 1.000 inscritos aí e vocês podem me ajudar. Faz o seguinte, já deixa o like aí no começo do vídeo e se inscreve. E se vocês não gostarem desse conteúdo, vocês podem se desinscrever no final do vídeo. Então, bora lá. Eu vou mostrar para vocês o que é ativo e passivo, antes da gente falar quais são os tipos de investimentos que existem, e eu mostrar aqui para vocês alguns tipos deles. Então, o que é um ativo, né? Um ativo é alguma coisa que dá dinheiro para você, que bota dinheiro na sua carteira. Quais são os tipos de ativos que existem? Aqui tem alguns exemplos, ó. Renda fixa é um tipo de ativo, por quê? Porque ele vai fazer seu dinheiro valorizar. Renda variável é um tipo de ativo, fundos imobiliários são um tipo de ativo, ativos internacionais são um tipo de ativo, commodities e ouro são ativos, investimentos alternativos são investimentos ativos também. O que mais que é ativo? Aluguéis são ativos, ou seja, se você tem uma casa e aluga ela, ela gera dinheiro para você, ela é um ativo. Só que qual que é melhor? Existem ativos melhores e piores. Qual que é melhor? Você ter um aluguel de casa ou você ter um fundo imobiliário? Deixa aí nos comentários quais vocês acham que é o melhor investimento, fundos imobiliários ou aluguel da sua casa. Agora, o que é passivo? Passivo é alguma coisa que tira dinheiro da sua carteira. Então, o que é um tipo de passivo? Ó, contas que você tem a pagar, empréstimos que você tem, obrigações fiscais. Então, tudo isso é passivo. Se você, por exemplo, tem uma casa própria que não seja alugada, ela gera despesas. Então, ela também é um passivo. Carros são passivos porque você compra o carro, então você está gastando com ele. E você gasta com IPVA, seguro, manutenção, gasolina. Isso tudo tira dinheiro da sua carteira. Então, tudo que tira dinheiro da sua carteira é um passivo. Então, quais são os melhores tipos aqui? Vamos passar por todos esses principais tipos de ativos e vocês, no final, escolhem qual é o melhor investimento para a carteira de vocês. Primeira coisa que eu quero falar aqui é um aluguel versus o fundo imobiliário. Qual seria o melhor tipo de passivo aqui? Vamos começar com esse, fundos imobiliários e aluguéis então. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu coloquei aqui, ó. Eu e minha namorada, a gente comprou um apartamento que custa 240 mil reais. Então a gente paga 240 mil reais. Isso se a gente pagar à vista, né? Se a gente financiar, isso vai ficar mais caro. Gente, lembrando, eu não estou falando de comprar ou não comprar a casa própria de vocês. Eu estou falando sobre investimentos. Então você comprar uma casa para alugar. Beleza? Então vamos lá. Então a gente pagou 240 mil aqui. O aluguel que ela alugou foi de 1.300 reais por mês. Isso, ela está tirando então 1.300 sobre 240 mil. Ou seja, quantos por cento dá para ela ao mês? Dá 0,54% ao mês. Isso aqui é o valor bruto. Lembrando que ela ainda tem que pagar o condomínio. Mas vamos tirar isso da equação. Se ela recebesse então 1.300 reais líquidos, ela receberia 0,5% ao mês de aluguel. Ou seja, a cada 2 meses ela receberia 1% do valor que ela investiu. Ou seja, demoraria 200 meses para ela ter o valor do imóvel de volta como investimento. Beleza. Então, a gente, em geral, no Brasil, em geral, os aluguéis são 0,5% do valor do imóvel. Ou seja, se você comprar um imóvel de 1 milhão, você vai ter mais ou menos 5 mil de aluguel. Esse é o valor médio. Tem imóveis, obviamente, que são situados em áreas melhores, que vão pagar mais aluguel. E tem imóveis que são em áreas mais ruins e vão pagar menos aluguel. Mas a média dos aluguéis são de 0,5% do valor do imóvel. Beleza até aqui? Agora, vamos ver de um fundo imobiliário. Eu vou pegar do mesmo setor, fundos imobiliários de tijolos. O que é fundos imobiliários de tijolo, para quem não sabe? Fundos imobiliários de tijolos são imóveis. Então, eles têm um fundo, você paga, compra uma cota dele e você está investindo num fundo que tem imóveis, ou seja, galpões, shoppings.
isso tudo são fundos de tijolos. São fundos que existem na prática. Existem dois tipos de fundos imobiliários. Eu não vou aprofundar muito aqui. Existem fundos imobiliários de tijolos, que são imóveis, e fundos de papel, que são fundos que emprestam para outros fundos. Mas eu não vou me aprofundar muito disso aqui nesse vídeo, porque o intuito desse vídeo não é esse. Então, eu vou pegar um exemplo. Isso aqui é minha carteira. Eu tenho 405 mil investidos e eu tenho alguns ativos aqui na minha carteira. Eu tenho renda variável, fundos imobiliários, renda fixa e criptomoedas. Mas o que a gente está falando aqui é fundos imobiliários. Ó. Eu vou pegar um exemplo aqui de um fundo imobiliário que é de tijolo. Esse fundo imobiliário, ele custa R$ 9,81 por cota, ou seja, cada cota que você compra dele, você paga R$ 9,81. E ele paga para você todos os anos, de 12 meses, ele paga 16%. Não, perdão, em 12 meses ele pagou, isso aqui é a variação dele, em 12 meses ele pagou 12,14%, ou seja, se a gente pegar os 12 meses e dividir por 12, então ele pagou 1%, arredondando mais ou menos, né? 1% por mês, ou seja, se você investisse nele, você receberia 1%, vamos supor que é como se fosse um aluguel, você receberia 1% todos os meses. Então, um fundo que eu estou comprando R$ 9,81 por cota, eu recebo 1% ao mês. Ou seja, entre o aluguel, que eu recebo 0,50%, e o fundo, que eu recebo 1%. O fundo, você recebe basicamente o dobro. Obviamente, no imóvel tem a valorização dele, você consegue vender ele depois mais caro. Mas nos fundos imobiliários a gente também tem a valorização dos galpões. Por exemplo, esse fundo aqui, ele é um fundo de logística e galpão, ou seja, ele tem galpões e aluga esses galpões. E os acionistas, eles recebem, os cotistas, né, eles recebem a mensalidade do aluguel desses galpões. Os fundos, eles distribuem 95% dos aluguéis deles, ou seja, 95% do que eles lucram, eles dividem para os acionistas. E eles dividem nesse fundo aqui 1% por mês, mais ou menos, dá um pouquinho mais de 1%, né? Mas em média é a pessoa que vai receber 1% ao mês. Então, em um fundo, e outra coisa que o fundo imobiliário tem que o imóvel não tem, a gente tem uma liquidez rápida, ou seja, se eu precisar vender esse fundo, eu consigo vender ele rápido. E ele também vai ter valorização. Qual que você acha que valoriza mais? Um galpão em um centro, um ponto bom, ou sua casa que está geralmente em um ponto médio ou ruim? É óbvio que o fundo aqui ele vai valorizar mais. E também tem outra coisa, todos os anos vai uma avalista lá e aumenta o valor do aluguel, ou seja, o valor dos dividendos que você vai recebendo, ele vai aumentando ao longo dos anos. Então, em geral, os fundos imobiliários eles são o melhor investimento. Por quê? Porque a gente tem uma liquidez mais rápida, ou seja, a gente precisar vender, a gente vende rápido e ele tem um valor de aluguel melhor, se eu fosse chamar de aluguel, né? Os dividendos que você recebe, os proventos que você recebe 1% em média, de 0,8% a 1%, em média. Os fundos de juros pagam de 0,8% a 1%. Óbvio que tem fundos que pagam mais e tem fundos que pagam menos. Isso aí você tem que analisar para saber para você comprar um bom fundo. E aí eu ensino isso no canal. Se vocês querem ver esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí que a gente fala sobre esse tipo de investimento aqui no nosso canal. Então, em geral, o aluguel ela paga de 0,5% ao mês, o fundo paga 1%. A valorização aqui do fundo, em geral, como ele está localizado em um lugar melhor, ele vai valorizar mais. Isso faz valorizar a cota e faz também valorizar os dividendos que você recebe todos os anos. Terceira coisa, a gente tem uma liquidez muito mais rápida de vender um fundo do que um imóvel. Se você for colocar um imóvel para vender, você vai demorar 1, 2, 3, 4 anos. Já no fundo imobiliário, a gente consegue vender ele de uma vez. Se a gente for lá na nossa corretora e pedir para vender os fundos que a gente tem, a gente vende em questão de minutos. Então a liquidez dele é muito melhor. Mas os dois são ativos. Então os dois são um tipo de investimento. Vocês escolhem aí qual são o tipo de investimento que vocês acham melhor para 2026. Tem imóveis e tem fundos imobiliários. A gente comparou os dois aqui. E aí os dois são ativos. Então imóveis são ativos e fundos imobiliários são ativos. Quais são os outros tipos de ativos que existem? Vamos falar do próximo aqui. Renda fixa. O que é a renda fixa? A renda fixa é você pegar seu dinheiro e emprestar ou para um banco ou para o governo. Existem dois tipos de renda fixa. Quando você empresta para o banco, que são CDBs, são principais, né? Existem outros tipos, mas eu vou falar os principais aqui.
Então, o CDB é quando você empresta um dinheiro para um banco. Como que funciona? Você empresta um dinheiro para o banco e ele te paga uma taxa anual. E aí, ele vai, pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. E depois do tempo que vencer, você recebe esse dinheiro. E para o governo, que são, você empresta esse dinheiro para o governo. E aí o governo vai pegar para gastar esse dinheiro e ele te paga uma taxa anual. Qual é o risco? O risco é se o governo quebrar ou se o banco quebrar. Só que a gente tem, pelo FGC, o que é o FGC? Ele garante para você uma proteção. Então você pode investir até 250 mil, que se o banco quebrar, ele vai pagar, o FGC paga seu dinheiro de volta. Óbvio que não é imediato, mas você recebe seu dinheiro de volta. Então, é seguro investir. É um dos ativos mais seguros de investir. Para quem que é esse tipo de investimento? Para pessoas que não gostam de oscilações, gostam de ver seu dinheiro valorizando todos os meses e que tem uma segurança que é muito difícil de quebrar. O risco é se o país quebrar ou se o banco que você está emprestando dinheiro quebrar, que é muito mínimo. E também se quebrar, você vai ter pelo FGC garantido. Então, esse é o risco. Como que funciona? Eu tenho também alguns tipos de fundos imobiliários aqui na minha carteira. Ó. A gente tem um pós-fixado de 100% do CDI que rende 1% ao mês, mais ou menos. O que é isso aqui? O pós-fixado, eu posso resgatar a hora que eu quiser. Eu tenho uma caixinha lá no Nubank e eu deixo meu dinheiro lá. E ele rende 1% ao mês. Ou seja, só de deixar meu dinheiro, o banco pega meu dinheiro lá e empresta para outras pessoas a juros mais caros. Eu estou recebendo todos os meses 1%. Eu posso resgatar a hora que eu quiser. Beleza? E eu tenho outros tipos aqui, ó, que eu emprestei para bancos. Ó. Eu emprestei para o Banco Partemis e para o Banco Pan. E eles me pagam uma taxa de 6,59%, IPCA mais 6,59%, e aqui pagam pós de 6,70% do CDI. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu consigo mostrar a valorização deles na prática. Aqui a gente tem, ó, renda fixa e aqueles dois lá que eu tenho que eu emprestei para bancos, ó. Então, para o Banco Partners, ó, eu recebo IPCA mais 6,70%. O que quer dizer isso? O IPCA é inflação, ou seja, eu recebo a inflação mais 6,70%. A inflação, ela tá 4,70%. Então, hoje em dia, se a inflação aumentar para 10%, eu vou receber 10% mais 6,70%. Quando esse tipo de investimento é bom? Quando você quer sempre ganhar acima da inflação. Então, você nunca vai estar perdendo para a inflação. Existem outros tipos de investimentos em renda fixa, que é o pré-fixado e o pós-fixado. Mas eu não vou falar profundamente deles aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre renda fixa. Se vocês quiserem entender mais sobre renda fixa, vai lá e assista ele. Então, aqui ó, eu tenho renda fixa que a gente estava falando, né? E aqui, ó, eu apresento então IPCA mais 6,70, ó. Então, eu investi 10 mil em menos de um ano, ó. Eu investi em 24 de 10 de 2024. Até o mês 10 do ano passado, até o mês 10 desse ano, eu já recebi R$ 1.111 líquidos. Lembrando que isso aqui a gente tem que pagar imposto. Quando o fundo vencer, a renda fixa que vencer para quem precisa para o banco, eu vou ter que pagar, como foi 2 anos, eu vou ter que pagar 15% de imposto. Mas por enquanto a gente recebeu 1.347 brutos e R$ 1.111 líquidos. Então, ó, eu sempre estou ganhando, sempre estou valorizando em escadinha. Nunca vai ter oscilação igual a renda variável. Então, esse tipo de investimento também é um ativo que vai fazer seu dinheiro valorizar, só que ele é um investimento mais seguro e que geralmente a longo prazo vai te pagar menos do que a renda variável. Se você investir em boas ações, obviamente, né? Então, esse é o segundo tipo de investimento que você pode investir em 2026, que é um bom investimento. Ainda mais que nossos juros no Brasil está muito alto e você vai receber mais de 1% ao mês. Isso é uma boa, mas muito, gente, muito bom. Você fazer o seu dinheiro valorizar 1% ao mês todos os meses é um investimento muito bom. Então, esse é o segundo tipo de investimento. Então, beleza, a gente já falou de 2 tipos de investimento aqui, né? 3 no caso. Imóveis, aluguéis, fundos imobiliários e renda fixa. São 3 investimentos que a gente já falou aqui. O próximo investimento que a gente já falou aqui, que a gente vai falar aqui, é a renda variável, que é ações. Como que funciona ações? Para quem não sabe, o que é uma ação, né? Uma ação, ela é uma empresa que você vai estar comprando uma parte dela. E como que você ganha nela? Você ganha com a valorização da empresa e com os lucros dela. Que geralmente algumas empresas distribuem os lucros para os acionistas. Eu vou dar exemplo de algumas ações aqui e a gente vai analisar. Então vamos lá.
Então a gente já entendeu, né? É uma empresa que vai pagar lucros para você e você vai ganhar na valorização. Ó, alguns tipos de empresas aqui. A gente tem aqui, ó, Banco do Brasil, CEMIG, BB Seguridade, todas essas empresas você consegue comprar cotas delas. A cota do Banco do Brasil, vou pegar uma empresa aqui para a gente falar sobre ela e analisar. Ó. Então, Banco do Brasil, você consegue comprar uma cota hoje por R$ 21,89. Ela é uma empresa listada na Bolsa. E ela paga, em geral, ela está pagando 5% de dividendos. Isso é ruim porque ela entregou um ruim resultado nos últimos meses aí. No último ano ela não entregou uns bons resultados. Então ela não está pagando muito dividendo. Mas a longo prazo, ó, se a gente pegar a longo prazo, olha aqui, ela pagou 8,50% de dividendo nos últimos 5 anos, a média. Então, se você tivesse só deixar seu dinheiro lá parado, você receberia todos os anos 8,50% de dividendos. Aí vocês vão falar, mas se eu deixar na renda fixa eu ganho 15%, mais de 1% ao mês. Sim, mas isso aqui a gente está falando só de dividendos. Se a gente pegar a valorização dessa empresa, ó, BBAS3, no último ano ela caiu 9%. Mas se a gente pega nos últimos 5 anos, ela valorizou 12%. Vocês falam, é muito pouco. Vamos pegar a mais prazo, que investimento à renda variável em boas ações, que são ações previdenciárias em geral, a gente tem que olhar a longo prazo. Vamos pegar de 2010 até 2025. Ó. A gente tem uma valorização aqui, gente, de 188%. Ou seja, se você tivesse aplicado R$ 1.000, teria virado R$ 2.888, fora os dividendos que ela paga. Então, teria virado mais de R$ 3.000. Para vocês verem, isso é o poder da renda variável. Ela tem o potencial de, a longo prazo, render muito mais que a renda fixa, só que ela tem oscilações. Olha na minha carteira, por exemplo. Ó. Eu estou com desvalorização de 15% em Banco do Brasil. Por quê? Porque ele caiu. Então, é um investimento que você não pode investir a curto prazo. Você tem que estudar para investir, entender, analisar índices e ler relatórios. E isso eu faço também no canal. Se vocês querem aprender isso, siga aí e se inscreva. Então, outro tipo de investimento que a gente falou aqui é a renda variável, que são investimentos em ações e fundos imobiliários. Então, a gente falou 4 tipos de investimento para 2026. E aí vocês escolhem, eu não posso indicar para vocês, mas vocês escolhem qual vocês mais gostam aqui e se adequam ao perfil de vocês. Quais são os investimentos que a gente falou aqui então, né? A gente falou então de renda fixa, aluguéis, fundos imobiliários e renda fixa, fundos imobiliários, renda variável, que são ações, e aluguéis. São 4 tipos de investimentos. Existe outros tipos de investimentos aqui, que é criptomoedas e ouro. Dá para você investir em ouro também e criptomoedas. Eu também tenho na minha carteira aqui, ó. As criptomoedas, em geral, existem várias, mas as que eu mais confio é o Bitcoin e o Ethereum. Hoje, eu só invisto em Bitcoin. Eu até criei um planilha aqui, ó, para eu falar quanto que eu quero ter em cada ativo. Ó. Minha meta é ter 15% de criptomoedas e ETFs, ou seja, ações do exterior, ações dos Estados Unidos, ações de outros países. Hoje eu só tenho 2%. Eu tenho que aumentar minha posição até chegar em 15%. Se a gente pega o Bitcoin aí nos últimos dias, ó, ele deu uma desvalorização muito grande. Só que a longo prazo, o Bitcoin, ele geralmente valoriza mais que todos os outros ativos. É outro tipo de passivo na sua carteira. Outro tipo de ativo, no caso, né? Então, se a gente pega aqui, ó, Bitcoin dólar hoje, olha para você ver, ó, ele tá uma desvalorização, ele tá 85%. Ó. Se a gente pega no último ano, ele desvalorizou 15%, porque ele chegou a bater 120 mil. Só que olha que loucura, se a gente pega nos últimos 5 anos, 260% de valorização. Ou seja, a cada R$ 1.000 investidos, teria valorizado 260%. Teria virado mais de 3 mil e tantos reais. Eu não sei calcular muito bem isso aqui, mas a gente deveria calcular em porcentagem. Mas seu dinheiro teria valorizado 260%. Se eu colocar aqui desde o começo, aí é loucura, gente. Olha aqui, 18.832%. Ou seja, é muito dinheiro, gente. Se você tivesse investido R$ 1, teria virado R$ 18.832. Isso é uma valorização muito, mas muito grande. Acho que não existe quase nenhum ativo aqui que bate isso. Só renda variável, se a gente pegar Nvidia ou outros tipos de ações assim. Mas não existe quase nenhum investimento que bate isso aqui. Só que lembrando, a oscilação disso aqui é muito grande. Para vocês verem, ó, no último ano desvalorizou 15%. Então, não tenham a carteira de vocês só em criptomoedas.
vocês têm que variar. Vocês têm que ter um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco em criptomoedas, um pouco em fundos imobiliários. Então, vocês não podem ter seu dinheiro tudo aglomerado em um ativo só. Por quê? Porque se vocês aglomerarem seu dinheiro todo em um ativo, se ele desvalorizar, sua carteira vai desvalorizar muito. Então, vocês têm que diversificar. Por exemplo, eu estou com desvalorização em Banco do Brasil de 15%, só que minha carteira está performando 0,63% positivo, mais os dividendos que eu recebi. Lembra que eu falei que as ações pagam dividendos? Então, se eu pego minha carteira aqui, ó, eu tô com a valorização nela, mesmo com alguns ativos valorizando, de 8,65%. Então, gente, sempre diversifiquem. Então, a gente falou aqui os principais ativos que existem. A gente falou de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários e criptomoedas. E existem ações do exterior também, que você consegue investir em índices, por exemplo, o SP500, que também é um tipo de ativo. O que é o SP500? É um índice que tem grande parte das ações, as principais ações dos Estados Unidos. Ó, se a gente pega aqui no último ano, ele valorizou 12%, ou seja, se você tivesse investido, você teria uma valorização do seu patrimônio de 12%. Então, se ele está colocando dinheiro na sua carteira, ele também é um passivo, ele é também um ativo. Nos últimos 5 anos, 83%. Então, você consegue investir nesses tipos de ativos. Eu vou fazer vídeos separados aqui. Eu já tenho vídeo de renda fixa, já tenho vários vídeos de renda variável, já tenho vários vídeos de análise de ações. Então, se vocês quiserem saber esse tipo de investimento mais aprofundado, segue o canal e se inscreve. Então, só para recapitular aqui, para a gente finalizar o vídeo. Quais são os tipos de investimentos que a gente tem para 2026 que eu falei aqui? Quais são os ativos? Vamos lá. Renda fixa. O que é o renda fixa? Emprestar dinheiro para o governo ou para o banco. Renda variável, que são ações, que você vai comprar uma ação para ganhar dividendos dela, o lucro dela que você vai ganhar e a valorização dela. Fundos imobiliários, que são investimentos em galpões, existem vários tipos de fundos imobiliários, né? Mas a gente falou dos fundos imobiliários de tijolos, que você vai investir num galpão, num shopping, alguma coisa do tipo, que eles vão pagar dividendos para vocês. Existe investimentos em criptomoedas, que a gente deu o exemplo aqui do Bitcoin. Existe investimentos em aluguéis, que vocês podem comprar casas e alugar, que a gente comparou aqui os fundos imobiliários com os fundos imobiliários com aluguel, e a gente viu que o fundo imobiliário em geral é melhor. E também existem investimentos em exterior, internacionais, que a gente deu o exemplo aqui do SP500, que você vai investir em um índice dos Estados Unidos, que tem as maiores ações dentro desse índice. Então, esses são os tipos de investimentos. E se vocês querem ficar ricos a longo prazo, gente, e criar a liberdade financeira de vocês, vocês têm que investir em investimentos a longo prazo, investimentos ativos, não investimentos passivos. Se vocês só investirem, vocês têm que investir só em ativos? Não. A longo prazo, você investir em ativos e passivos. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter dívidas aí para viajar ou algo do tipo. Só que vocês também, a longo prazo, para vocês se aposentarem, terem uma liberdade financeira, vocês também têm que investir em ativos. Então, invista em ativos o quanto antes, porque são duas coisas que vão deixar você rico. Investimentos em ativos. O que vai deixar você rico nesse investimento em ativos, né? É o tanto que você investe e o tempo. O tempo vai fazer seu dinheiro multiplicar. E o tanto que você investe vai fazer você chegar na sua liberdade financeira mais rápido. Então, gente, investa em ativos. Para 2026, qual é a meta de vocês, que vocês querem ter na carteira de vocês? Deixa aí nos comentários e se inscreve no canal, gente. E também deixa o like aí no vídeo para me ajudar. É isso, no vídeo de hoje é isso. A gente falou alguns tipos de ativos para 2026 e vocês podem escolher quais são os melhores para vocês. É isso, galera. Até o próximo vídeo.